Muito de saudação para vocês, lupinos, hominídeos e impuros. Aqui quem fala é Chocos e vocês estão em mais um Quebra do Osso. Como de praxe, eu estou aqui no Quebra do Osso com meu companheiro de matilha, Pedro Nogueira. Achou que ia ter dentinho? Achou errado, otário. Aqui é o Pedro. Beleza? E aí, Chocos? Tudo tranquilo? Tudo na parcimônia? Tudo na parcimônia. Eu sei que hoje tá nervoso, o que foi? Não, eu tava assistindo Choque de Cultura. Ah, então tá bom. A gente tem que dar um jeito de gravar com os caras. Já falou, você gosta de pensar? Vai jogar RPG, porra. Exatamente. Vamos, mais uma vez, o nosso Quebra do Osso, ele vai conversar diretamente com o nosso último Garocast. O Garocast de número 36, que a gente fez a respeito de rituais. Então agora a gente vai pegar um ritual em específico, um dos rituais mais importantes dos Garou, para destrinchar a respeito desse ritual, não deixar aquela coisa tão mecânica, tão só a rolagem de dados. Vão tentar trazer um pouco, né, como a gente falou várias vezes no cast, sobre interpretação e a criação de cenas baseadas no ritual. Hoje então nós falamos sobre o ritual de criação de carne. Como já foi apontado no Garocast número 36, tem dois rituais que eles têm um nome um pouco parecido, que é o ritual de abertura, onde você acessa os poderes do Cairn, e o ritual de criação de Cairn, que é onde você de fato cria então mais uma joia da relva, já diria os crias de Fenris, né? Um lugar onde então o mundo dos espíritos e o mundo da carne eles se encontram, os locais sagrados para Gaia. O principal efeito do ritual, né, que é um ritual de nível 5, é a criação desse carne, né? É você retirar a energia espiritual do mundo dos espíritos, é claro, e aproximá-la do mundo físico. Basicamente é isso daí. E no final, caso tudo dê certo, nós temos então um carne. Pedro, como é que a gente começa a fazer então? Quais são os preparativos e tudo para a criação de um novo carne? Olha, cara, primeiramente, a coisa que tem que ser observada é, lógico, o local, né? Um local ele tem que ser consagrado a Gaia e tem que ter seu corpo espiritual desperto, né? Esse despertar do corpo espiritual de um Cairn é um preparativo que chama a atenção dos servos da Wyrm, porque é como se realmente se aproximasse a matéria e o espírito, enfraquecendo a película. Obviamente isso daí não passa desapercebido dos dançarinos da Espiral e todos os outros servos da Wyrm. O primeiro passo, né, da criação do Cairn é algo já perigoso. Justamente por essa percepção da Wyrm, então, essa tarefa ela nunca pode ser feita em vão, né? Vai ser necessário, então, uma grande quantidade de Garou, até porque eles vão ter que fornecer energia espiritual e eles vão ter que proteger também o ciclo ritualístico, né? O mestre de rituais que vai fazer isso daí, normalmente um Teurge, para que ele consiga, de fato, fazer o ritual e não seja atormentado pelos exércitos da Wyrm que virão. Uhum. Uma coisa que eu acho interessante é que não é dito em momento algum que o tamanho do Cairn influencia na ameaça que ele pode enfrentar com os servos da Wyrm. Porque assim, ainda que um Cairn de nível 1 seja algo de pouca expressão do Garou, ainda é um centro de poder, então ele pode ser importante estrategicamente para a guerra final, para os dançarinos da Espiral, tanto quanto um Cairn maior. De vez em quando, em determinadas regiões, um grande número de Cairns menores pode representar um poder maior do que o acesso aos grandes e antigos Cairns dos Garou, entende? Então, eu acho legal falar isso porque para os narradores não pensarem que um Cairn de nível 1 não enfrenta o mesmo tipo de perigo que um Cairn de nível 5. Você diz no momento da criação. Isso, no momento da criação. Porque é um momento em que, primeiro, não se sabe qual vai ser o potencial de poder daquele local. Isso depende muito da realização do ritual de criação de Cairn. Então, pode ser que o que venha a ser um Cairn de nível 1 seja muito cobiçado pelos dançarinos da Espiral Negra. Porque eles talvez possam fundar um covil de nível 5, talvez. Uma das outras necessidades desse ritual
é que ele deve ser executado entre o pôr do sol e o nascer do sol, durante o ciclo crescente da lua, né? Quando a lua está indo de lua nova para a lua cheia. Apenas os dançarinos da espiral negra são quem cria, são as criaturas que criam carnes que durante o ciclo minguante da lua, né? Quando a lua está indo de cheia para nova. Então isso causa alguns problemas de sistema, que faz com que o mestre de rituais ele faz, né, um teste, ele testa uma parada de dados para cada hora. A quantidade de testes passa então a ser limitado, né? Você não vai fazer esses testes indefinidamente até você conseguir o número necessário de sucessos. Além disso, são necessários 13 Garou, que eles vão formar ali o círculo ritualístico, né? Que eles não vão ter nenhuma outra função a não ser compor esse círculo ritual para a realização do ritual. E além, mais um outro problema, que você precisa de uma enorme quantidade de gnose, que é para você quebrar a película, né? E dar poder então a esse novo carne. Tudo dando certo, essa parte do sistema aí a gente está passando muito rapidamente, né? Ela está melhor descrita no livro, mas tudo dando certo. No final você tem ali um carne que foi criado. Eu tive a sensação, Pedro, eu não sei se passou por você também, mas eu tive a sensação de que é mais difícil, com as regras do W20, criar um novo carne do que era na terceira edição. Porque você tinha chance de fazer umas rolagens de dados, né? Exatamente. E a quantidade de sucesso também, ela era menor. Você fazia... E a quantidade de pontos de gnose e tal. Então houve um ajuste nessa mecânica aí e ficou mais difícil, né? Essa tarefa gloriosa que você consegue renome, enfim, absurdo realizando isso daí. Mas muitas das histórias elas vão permear então a criação de um carne em um momento ou outro. Então nós vamos partir agora, nós vamos dividir esse ritual em algumas etapas, né? Essas informações, as nossas informações, além das abstrações, elas foram retiradas então do W20 e do Guardians of the Cairn, os Guardiões do Cairn, que nós da Nação Garou também traduzimos. Então vamos lá. Bem, uma vez que a história convergiu, ou os jogadores, né, para o ponto de que eles vão criar um Cairn, a primeira necessidade, então, são os preparativos para que isso seja feito. É claro, né? Isso tem que encaixar dentro da crônica, né? Que está acontecendo e tal. Algumas coisas vão ser necessárias, a começar sobre quem vai fazer o ritual. Pelas nossas mesas é comum que os jogadores saibam o ritual de criação de carne? Não. Nunca aconteceu. Por algum motivo em específico? Eu acho que não é o propósito da maioria dos jogadores. Porque assim, nós tivemos experiências muito boas em criação de cenário, né? Jogando juntos. A gente tem lá o exemplo da Aventura Viking e de todas as outras coisas que a gente já produziu juntos. Mas tem jogador que ele tá mais acostumado com desenvolver o personagem dele. E aí acontece que eu acho que esse ritual, ele é um ritual muito propício para quem pensa mais como nós, como narradores, do que esse tipo de jogador. Ao mesmo tempo, eu entendo que se um deles escolhesse, os meus jogadores, se eles escolhessem esse ritual, eles iam escolher sabendo de todo o peso e da importância que ele tem, né? Eu acredito que nenhum deles ia escolher ter esse ritual e realizá-lo estando no primeiro posto. Sim, sim. Eu acho, inclusive, que se ele tivesse esse ritual estando no primeiro posto, ele teria os meus jogadores desenvolvido a história do personagem em torno do fato dele saber esse ritual, né? Porque talvez ele fosse o pupilo de um Teurge, e esse Teurge estava justamente passando esse conhecimento específico, talvez. Bem, na minha opinião, acho que a primeira iniciativa, no caso para a realização do ritual de criação de carne, ela tem que partir do narrador. Por mais que os jogadores queiram fazê-lo, acho que nunca é uma questão tão simples, né? Se você sabe que os seus jogadores querem criar um carne, então você passa a precisar dar condições para que eles o façam. E também, se você já está na sua cabeça que eles vão criar, então você começa a partir daí. E aí, às vezes numa narrativa simplesmente não cabe o tempo, mas se couber,
esse tempo ele tem que corresponder a mais ou menos um ano da narrativa. Eu não sei se essa é uma opinião muito controversa minha, mas na descrição do ritual tem a exigência de um mínimo de 3 garou, como você já falou, para cada ciclo lunar, como se cada um deles fosse guardião no momento daquele corpo espiritual que virá a ser o Caern, entende? Então, claro, você não precisa narrar um ano dentro do jogo, mas existe a preparação toda do terreno para ele se tornar aquilo, né? Você não monta a casa do dia à noite. E se montar é MRV, então. Exatamente. Bem, nessa preparativos, então, né, para que você dê condição aos jogadores, é interessante que você já comece a mostrar algumas pistas de que aquele lugar pode ser um Caern. Caso você, narrador, tenha em mente que tipo de Caern ele vai ser, e isso, quem vai definir é você mesmo, a gente já fala isso daqui a pouco, é interessante que você vai dando essas pistas, né? Então, assim, um Caern de força ele vai ter, sei lá, pedras pontiagudas, protuberantes, ou se ele for um Caern de calma, ele vai ter um lago plácido, sei lá, qualquer coisa que vai remeter os jogadores, né? Eles vão sentir, de certa forma, uma conexão maior com aquele tipo de coisa do que é que tá para vir. Isso é a sua cabeça, então você monta a descrição do lugar e tudo, e só depois que os jogadores passam a ter, então, eles vão encontrar o lugar de fato, né? Porque uma coisa é você ter a localização do Caern na sua mente, mas os Garou precisam disso daí também, né? Então, eles têm você tem que colocar isso e imbuir isso daí na mente dos seus jogadores. Você pode sempre fazer também, uma outra coisa que eu acho interessante, é trabalhar com profecias, visões, sonhos, esse tipo de coisa, né? Se o Teurge da Matilha, por exemplo, ele tem um sonho onde ele vê um Caern numa região assim assado, você vai descrevendo isso daí, sem colocar tudo de maneira tão óbvia, é claro, né? Você pode fazer isso por meio de analogias e coisas do tipo. Essas visões vão guiar a matilha para onde de fato pode ser o Caern, né? O que eu acho, no meu ponto de vista, muito mais interessante do que os caras simplesmente estão andando e, tropeçaram uma pedra aqui e falam, caralho, isso aqui pode ser um Caern. Claro. Eu acho que se tá na mão do narrador escolher que tipo de Caern ou que tipo potencial pode ser aquele lugar, ele tem que usar justamente da imaginação e fazer uma construção interessante, porque, como falou das pedras pontiagudas, eu logo pensei também, do Caern de força, né? Eu logo pensei também na paisagem espiritual, isso é, no tipo de espírito que habitar aquele lugar. Sei lá, para me concentrar no aspecto animista, a gente podia pensar em javali, que é um totem de força, né? Que é um totem de guerra, e é um animal, né, forte, viril e extremamente resistente. Então faria sentido que os jogadores também tivessem interação com espíritos que indicassem esse tipo de aspecto, né? Sim, perfeitamente. E pode ser uma coisa completamente difícil pros jogadores entenderem também, né? Vai que eles estão num Caern de enigmas. Sim. Talvez o Caern seja o próprio enigma, né? Talvez ele propõe um labirinto no meio da floresta, por exemplo. Foi interessante essa ideia. E uma outra coisa que pode acontecer também é através de pesquisa, né? Então, assim, o cara ele ouve falar de um campo de batalha, a batalha foi sangrenta, assim, assado, não sei o que, guerreiros valorosos se provaram lá, e aí ele acha um Caern de guerra, um Caern de fúria, alguma coisa do tipo. Isso então, daí ou eu então acho... andaria no asfalto, bate o Google e procura uma reserva florestal específica. Tipo isso, andaria os asfaltos são toscos. Mas enfim, o que é importante, na minha concepção, é que simplesmente essa parte do ritual onde você deve encontrar o lugar onde um Caern pode ser criado, isso já dá uma crônica. Claro, com certeza. Né? Cara, existem campos e existem eventos na Metaplot que são todos voltados para a proteção de um recanto espiritual, né? Porra, a gente pode pensar aí no campo das desbravadoras, porque parece que elas, basicamente o que elas fazem é procurar esses lugares. Não necessariamente lugares que vão se tornar caernes, mas lugares abençoados por Gyrex, da Wild e tal. Pô, como que isso não é uma história, né?
Aham. Pô, quando eu comecei a jogar RPG, muitos anos atrás, tinha o suplemento de GURPS que era Entradas e Bandeiras. Aham. Basicamente, o jogo era você desbravando, né? Você encontrando locais perigosos e tudo mais. Se existir Sim. um RPG baseado nessa ideia de jornada, de exploração, você pode fazer uma aventura em lobisomem, né? Aham. Não, e até pra pegar um caso mais comum, você tem ali Moisés guiando os judeus por 40 anos até a Terra Prometida. Porra, é só você Exatamente. colocar que a Terra Prometida ia ser um carne. Então 40 anos pra achar o lugar, porra. Enfim, não vamos entrar em assuntos religiosos por aqui, mais além do que isso. Tudo bem, a gente não precisa, mas a gente pode falar, por exemplo, de Xanadu, de Shangri-La, de Aham. Passarga, de todos esses lugares que são Eldorado. mitológicos, Eldorado, que são mitológicos e podem fomentar. Só a ideia de uma lenda já pode fomentar o poder de um KR. Bem, Sim. eu não acho que necessariamente precisa ter acontecido num local um grande evento histórico ou ali está adormecido um espírito poderoso para ele se tornar um KR não, porque a consciência no jogo, no cenário do Mundo das Trevas, é um motor de poder, né? A Aham. gente sabe muito, principalmente por causa de Changeling e de Mago. Mas então, a forte crença numa lenda, dando aí também inspiração em New Game, pô, isso daí pode fornecer o poder suficiente para que surja o local de poder, né? É, o que você acaba fomentando e dando poder espiritual pra aquele lugar, seja ele Eldorado ou não, né? Então, Aham. você tem isso daí. Bem, depois de encontrar o lugar, vai ser necessário purificar o lugar, né? Porque já que vai ser um cairn, não vai ser em qualquer lugar. É claro que os Garou eles decidem onde que vai ser o coração do cairn, né? Qual que é aquele centro de poder. Isso aí tudo bem. E aí você começa então a ter que purificar esse lugar. Esse purificar, ele não precisa ser pura e simplesmente um ritual de purificação ou qualquer coisa. O que na minha cabeça é uma grande perda de narrativa. Porque você vai ter que, sei lá, estabelecer quais vão ser as fronteiras do Cairn, o que você pode gerar problemas, porque você entra num campo de caça, sei lá, dos espirais negras, ou você entra, se for um Cairn urbano, você vai ter todo esse problema com a vizinhança ou coisa do tipo, você vai ter que começar a expulsar as pessoas daquele lugar. Não imagina quando, por exemplo, criaram o Central Park, que a cidade começou a voltar para dentro do Central Park. Os caras tiveram que em algum momento falar, opa, não, peraí, então vamos colocar algum tipo de limite nisso, né? Você pode ter um problema, seu carne é florestal, seu carne é um carne selvagem, você pode ter um problema, por exemplo, com a madeireira da Pentex, né? Marca registrada aqui do Garocast. Então, os lobisomens eles vão ter que começar a arranjar situações, né, para que eles limpem aquela área, para que aquela área seja só deles. E quando eu digo isso, a gente tem que lembrar sempre do véu e tal. Então você vai ter que evitar que um transeunte, um observador desatento, ou até mesmo espiões da UIRM, coisas do tipo, eles se aproximem do Cairn. Então, não é só aquela questão da área onde o Cairn vai ser, que ela vai ter que estar purificada ou limpa, vou usar limpa. Mas você vai ter que tomar cuidado também com aquelas fronteiras. O que é que cerca os Garou em seu centro de poder, né? O KR do Central Park ele é um tanto quanto bizarro por conta disso, né? Mas eu também gosto dele, porque ele encapsula aquela proposta do apocalipse vindouro, né? O Aham. último recurso, o último recurso tem que ser o que a gente tem, pô. Então, é o KR do Central Park, então vamos lá fazer um local de poder ali, em um local é, literalmente delimitado. É um problema, mas é interessante. Bem, então aqui agora, para fazer isso, a gente já tem uma outra ideia de crônica, né? Vamos limpar o lugar, o que vai ser, né? Você pode colocar ali suas tropas da UIRM, coisas do tipo, ou esses criando problemas para os Garou terem que enfrentar ao meio disso daí. Depois a gente chega na outra parte onde vai ser necessário você reunir os Garou. E não só os 13 Garou que vão fazer parte do círculo ritualístico ali. Vai ser, na minha concepção pelo menos, é improvável que a sua matilha, ou a matilha dos seus jogadores, tenham 13 participantes, né? O que ia ser bizarro. Mas, além desses 13, você vai precisar de pessoas para defender o Cairn, né? Para toda essa estrutura a ser montada para que o ritual seja feito. E aí,
Nisso daí, a gente passa então para uma outra questão, uma outra crônica que pode ser feita, que é a parte da diplomacia. Porque onde você vai achar esses 13 Garou? Porque não vai ser numa seita, porque se você está criando ali, porra, a seita já existe, né? E se for qualquer coisa do tipo, por que a seita emprestaria os seus guerreiros para você fazer isso daí? Ah, porque é um carne, é o dever sagrado deles. Não, eles já têm um carne deles que eles têm que proteger. Então você começa a criar uma negociação política. De repente a seita vai querer ter acesso ao seu carne, ao seu novo carne, né? Para recuperar gnose, ou os membros da seita eles devem ser bem-vindos no carne, ou até mesmo como que está sendo essa situação, porque você está criando um carne, você é sei lá, você é um cria de Fenris, e aí você está pedindo ajuda e a galera que está disposta a te ajudar são Fianna. Então, como que essa relação vai ser? Os Fianna vão ter acesso ao carne também? Os Fianna não vão ter acesso ao carne? Esse tipo de situação vai levando o jogo para uma outra esfera, né? Onde você tinha uma investigação e depois essa parte da limpeza da área ela pode ser interpretada com um pouco de combate. Aqui agora a gente está trabalhando pura e simplesmente com a parte social da coisa, né? Eu não sei se eu compararia a parte de limpeza com um combate, não. Eu digo no sentido de que, pô, você não vai colocar os Garou para ser único e exclusivamente lixeiros. Tipo, arreda essas pedras para lá. Ou, como já diria o Alberto Júnior do Discord, chega as pirâmides mais pro lado. Tô ligado, mas é aquela coisa de purificação, né? A purificação dos Garou, muitas vezes, ela é essa. Você tem que expulsar uma galera, você tem que expulsar uns espíritos, você tem que limpar a área de alguma forma selvagem que seja. Mas esse é bem um papel de purificação, você não acha? Olha só, primeira etapa, investigação, achar o local. Segunda etapa, limpar o local, purificação. Terceira etapa, diplomacia. Não tá seguindo o padrão dos augúrios também? De certa forma, tá sim. Né? Sim. É porque eu entendo essa parte da purificação, na minha cabeça, simplesmente um ritual místico, coisa do tipo, é diminuir muito isso daí. Da mesma forma como os Garou querem purificar. É muito pouco. Sim. Isso daí ocorre durante todas as etapas do ritual de criação de carne. Isso é descrito no livro. Toda hora é feito um ritual de purificação, porque é preciso manter as coisas no trilho para que o carne seja aberto. Muitas vezes não garante o bem-sucedido, né? Exatamente, mas eu digo no sentido de que os Garou também querem purificar Gaia, e como é que eles fazem? Batendo nos inimigos, sacou? Então, exato. Então eu vejo uma situação onde essa natureza guerreira dos Garou, ela vai se mostrar em algum momento durante esse momento de purificação. Cleanse by Fire, né? Exatamente. Bem, depois então, já que a gente está falando aí, né, Pedro, indo para dentro dessa parte dos augúrios, você tem a parte onde é necessário que você seja cortês ao totem, né? Você vai chegar lá e, né, pedir a cooperação do totem futuro e tal. O que não é necessário é você procurar essa cooperação do totem antes da abertura do carne, né? Porque de certa forma é isso que o ritual faz. Só que não custa nada você ser agradável ao espírito, né? Sim. Até porque, assim, os Garou normalmente eles não têm controle sobre que tipo de espírito que vai se manifestar no carne que foi recém-criado, né? Eles, sei lá, eles vão e pedem pra Gaia, pelo amor de Deus, manda aqui um patrono pra gente. E o que você fizer, você fez certo. Só que é possível que você tente manipular isso daí, né? Indo num tipo de demanda atrás de uma encarna, né? Pedindo ele um favor em particular. Ou ainda, você começa a preparar o carne para que ele receba aquele tipo de espírito. Se, por exemplo, durante, né, essa purificação que a gente estava falando, os Senhores das Sombras, por exemplo, eles começam a colocar muitos elementos ligados à ninhada do Avô Trovão, é improvável, não quer dizer que é impossível, mas é improvável que o totem do Falcão ele se manifeste no carne para abençoá-lo. Cara, eu ia falar isso. Uma coisa que eu acho que muitos jogadores e narradores não levam em consideração são todos os acordos prévios quando você vai fazer um acordo novo.
Se você chegou num ponto do jogo em que seu jogador criar um Caerne, significa que eles já fizeram milhões de pactos espirituais diferentes, né, para chegar a esse onde estão, né? E eu acho que talvez os espíritos que fizeram esses pactos, ou talvez outros Garou mesmo, tenham um interesse na abertura do caminho. Então exijam determinado tipo de protocolo, né? Então imagina, a gente tem nossa Vozes do Fogo, e quando a gente foi fundar o Caerne em Ouro Preto, nós tínhamos já várias coisas que nós tínhamos que cumprir, né? Determinadas demandas e determinadas dívidas. Exatamente. Então o Garou ele não tá tão livre. Não. É improvável que um Garou de posto elevado que ele não tenha que pagar os seus shiminage, né? Que vai concordar, e esse cast acaba fazendo uma ligação interessante com o primeiro quebra do osso que a gente fez, que foi sobre esse assunto. Então, mesmo através de shiminage, né, ou representantes materiais de uma ninhada espiritual, você pode manipular, ou tentar pelo menos, essa decisão de qual totem que vai vir para o seu novo Caerne. Então, mais uma crônica, né, que você consegue fazer, porque os Garou vão ter que ir atrás do totem, vão ter que pagar seus favores, enfim, você consegue puxar uma coisa dentro da outra. Tudo isso para a realização de um único ritual, né, que é uma coisa que a gente falou bastante durante o cast de número 36. Depois de tudo isso daí feito, chegou a hora de fato fazer o ritual, né? Ele tem as necessidades que nós já falamos, né? Os 13 Garou, o momento em que ele vai ser feito e tudo mais. Eu diria, Chocos, que uns 40 Garou, né? Porque 13 são os que vão participar ativamente, diretamente do criação de Caerne. Mas existem também todas as matilhas que tem que estar protegendo a realização do ritual. Porque, como a gente já disse, tem, né, todas as ameaças da Wyrm. E tem também os outros Garou que estão envolvidos indiretamente nisso, né? Então 40, eu acho que 40 é muito, vai. Será? Eu acho. São 13, né, cara? Então, aí você põe... Olha só, se você pensar que cada um dos 13 aí dá uma galerinha, bicho. Tudo bem, mas eu não acho que tem esse tanto de Garou disponível, vai. Eu acho que umas 4 matilhas pra proteger, aí a gente vai fechar no número de 28, 30 Garous. Entendi. Sacou? Aí. Eu acho. Depende da época. Sim. Bem, e aí agora, depois então do ritual, depois então dessas decisões, o ritual vai ser feito. É interessante que esse ritual, apesar dele seguir uma série de etapas, né, e elas estão bem descritas no livro, ele não precisa ser igual para todas as tribos, né? Se você for pensar num Caerne, sei lá, dos Garras Vermelhas, é provável que esse ritual ele vai ser um ritual um tanto quanto mais selvagem, vai envolver mais uivos e coisas do tipo. Um ritual feito pelos Wendigo, talvez a gente tenha sacrifícios de sangue no inverno, enquanto eles estão resistindo ao frio, até mesmo para tentar puxar a coisa para o lado deles e eles não serem abençoados por um totem que não é amigo do grande Wendigo. Ou, se voltar lá atrás dos Garras Vermelhas, amigo do Grifo, né? Bem, então é interessante que nesse momento dá para criar muitas coisas também. Afinal de contas, quais são as matilhas? O que cada matilha deve fazer? Aqui, novamente, você entra um pouco de política Garou, porque não, essa matilha é a nossa ponta de lança, por exemplo, é a nossa primeira linha de defesa, ou qualquer coisa do tipo. Isso envolve algum tipo de política, né, por assim dizer. Por que foi a matilha A e não a matilha B que foi dada a esse tipo de missão? Porque isso você já começa a gerar quem vão assumir as posições futuras do Caerne. Por que essa matilha tem mais destaque do que a outra? Então você já está criando um panorama onde uma matilha ela tem mais... onde uma matilha é melhor vista aos olhos dos anciões do que outras, né? E aí chegou a hora. Bem, normalmente o que mais acontece nos jogos é que os jogadores eles fazem parte dessas matilhas que devem proteger o círculo ritualístico.
Até porque se você tem a matilha toda dos seus jogadores, eles vão simplesmente fazer o ritual, acaba que você fica preso na sua própria narrativa, né, onde você vai ter que descrever os combates e coisas do tipo, e os jogadores, a única coisa que eles vão fazer é uma rolagem de dados. Uma não, várias, mas enfim, eles só vão testar as paradas de dados a fim de conseguir o resultado satisfatório para a criação de um Cairn, né? Sim. Não sei, eu vejo vejo muito isso. Se os meus jogadores forem criar um Cairn, sei lá, eles vão conseguir alguns anciões para fazer o Cairn onde eles possam sair desse círculo ritualístico, onde eles possam interagir de maneira mais vívida com o ritual. Como que você vê isso, Pedro? Acho que depende muito de qual posto eles estão. Eu acho que se eles forem clears, vai ser mesmo auxiliando os anciões e os Garou mais evoluídos, né? Estabelecendo acordos, fazendo favores, pagando favores também. Enfim, fazendo o serviço de ajudante. Uhum. Ascender lá para o terceiro posto, talvez o Teurge e o Galiard pudessem participar diretamente do ritual mesmo, enquanto que os garotos dos outros augúrios participassem talvez da proteção do local, né, da vigia do território e também uma participação mais direta naquela etapa de expulsar espíritos e limpar o local mesmo. Normalmente, né, a minoria das mesas vão ter aí Garou de posto 5 e tal, essa coisa toda aí que a gente vinha mencionando. Então, o mais comum, como o Pedro já falou, é que os caras participem mais ativamente durante a proteção. E aí agora aqui, narradores, é hora de deixar a mente fluir, porque FOMO, Maldito, sei lá, o Irme Trovão, Rastejante Nexus, Dançarino Espiral Negra, tudo que você quiser tá sendo atraído. Não, peraí. Mago, exatamente. Eles se interessam muito na prática desse ritual, porque é magia estática para eles, mas é uma magia estática extremamente poderosa. Coisa que o mago tem muita dificuldade de realizar. Uhum. Além de todo o acesso à gnose. Sei lá, outras criaturas sobrenaturais do mundo das trevas também podem vir, dependendo do lugar, você vai ter a aparição, né, Changeling, em determinadas situações. Uma capela de Tremere, ou até mesmo os vampiros que estão indo lá simplesmente porque eles não querem que os lobisomens tenham um local de poder ali na região, né? E aí agora é hora de deixar os dados rolar, a carnificina toda e, enfim, dedos cruzados para que a galera não morra e os ritualistas consigam fazer o ritual. É claro que tem as suas dificuldades de mecânica, né? Tem a necessidade de juntar 100 pontos de gnose. Além disso, os Garou podem sacrificar os seus próprios níveis de vitalidade para contribuir com a gnose, essa coisa toda. E depois disso ainda tem um teste que não é dos testes mais fáceis. Até porque isso aí eu acho que pode ser, inclusive, um pouco frustrante para os jogadores. Porque o que acontece? Depois, né, com tudo isso feito, o mestre de rituais, né, e é só ele que faz o teste, ele vai fazer o seu teste de raciocínio mais rituais, dificuldade 8. Eles, né, tem uma diminuição dependendo da quantidade dos Garou que estão ali envolvidos, e o número de sucesso determina o nível do Cairn. E aí, cara, tipo, de 1 a 3 sucessos, você tá criando um Cairn de nível 1. Então pode dar um trabalho do caralho. E no final você vê que seus jogadores ficaram um pouco frustrados porque o Cairn deles é só de nível 1. Você precisa de mais de 9 sucessos para criar um Cairn de nível 4. E se você quiser um Cairn de nível 5, você precisa de 200 pontos de gnose no total. Aí ficou foda. Porque esses 200 pontos de gnose ele vai acabar subindo um nível a mais dos seus sucessos. Então você vai precisar de sucesso pra caralho e de 200 pontos de gnose. Exato. Eu acho que tem que ser assim, sabe? Não é crueldade, é o espírito do apocalipse. Sim, tem que ser difícil mesmo. Concordo. Mas, na minha opinião, caso os seus jogadores fiquem frustrados com essa realidade, né, o Cairn de nível 1,
tá faltando um pouco para eles, tá faltando um pouco essa percepção que o Pedro falou lá no começo de qual que é a importância e a dificuldade de se criar um carne de nível 1. A dificuldade é a mesma dificuldade de se criar um carne de nível 4, a não ser, é claro, os sucessos que você vai ter. Então você tem esse problema. E o KR de nível 1, ele pode não ser o acesso total ao mundo espiritual e do Totem para os Garou, mas potencialmente o é para outras criaturas. Então ele vai continuar sendo visado. Muitos KRs pequenos é uma realidade do Apocalipse, porque passa a ser mais estratégico que você ter um puta de um KR poderoso. Sim. Que todas as criaturas da Wyrm, e principalmente os dançarinos da Espiral Negra, a partir do momento que eles surgiram e se tornaram uma ameaça real, eles vão lá e simplesmente tomam, né? Tem aí o Shigalu pra falar, coisa, né? Como exemplo. Exatamente, né? E a gente tem que lembrar que carnes de níveis maiores, né, eles vão atrair atenções maiores, né? Atenção de outras criaturas, atenção até mesmo de outras tribos, que elas podem simplesmente chegar até o seu lugar, até o seu carne e tomar a força, como aconteceu nas Américas, por exemplo, ou ir tomando aos poucos através de jogos políticos e coisas do tipo, como você tem ali, por exemplo, a retomada dos Senhores das Sombras do carne do Céu Noturno lá, né, das Trevas. E outra coisa que eu tenho que dizer sobre isso também, que carne de nível 1 é muito mais legal. Eu digo in-game. Eu acho que talvez na narrativa total, na metaplot, então nos contos que a gente lê, seja muito legal você ver o carne de nível 5. Mas na hora do jogo, se você quer ser alguma coisa que tem importância ou preponderância feita, muito melhor que ele seja menor, pô. Porque aí você já vai ser alguma coisa mais rápido, né? Você tem aquele círculo menor de Garou, talvez você seja um fudido, né? Todo mundo lá seja bem mais evoluído do que você. Mas mesmo assim você é o filhote, você é o cara pra quem eles vão dar as missões, né? Não vai ser um outro cara lá a favor de defesa de prata, por exemplo. Entende? Eu acho que é muito mais interessante no jogo você começar de baixo, assim como a gente sempre fala com o personagem, né? É mais interessante você começar com pouco e se tornar dono do que você tem. Né, você realmente conquistar aquilo. Sim. E não só preencher bolinha na... Sim. E eu acho que tem o lance também de que um carne menor, ainda mais o carne que você criou e ajudou, ele vai ter uma importância maior para você, porque vai ser um negócio seu de fato. Até porque, exatamente. Até porque um carne de nível 5 é provável, ainda mais se você foi só um dos combatentes lá na linha de defesa, é provável que você fique, sei lá, se muito você vai ser um guardião do carne, entendeu? Você vai continuar sendo um pau mandado que os anciões vão falar pra você o que é que você vai fazer. Enquanto num carne menor, ele sustenta um número menor de lobisomens, e então você tem mais voz ativa. A matilha dos jogadores vai ter voz mais ativa, né? Vai se tornar mais dona da coisa, né? E quando, sei lá, o primeiro personagem morrer, ele vai talvez o primeiro personagem que vai ser enterrado naquele lugar, vai inaugurar o túmulo dos heróis caídos, entende? Pô, olha como isso é significativo narrativo, como que aquilo ganha importância depois de um tempo no jogo, né? Exatamente. O Pedro tem uma facilidade maior de falar disso, porque os personagens dele costumam morrer, mas... meus personagens vivem morrendo. Mas sabe por quê? Porque uma vez eu joguei Estrela de Prata, e o outro jogou com o Senhor das Sombras, aí ele fez um pacto com a sombra e eu me fudi. Depois, porque eu tô jogando confiando e o narrador fez com que eu traísse todo mundo. Menti? Mas morreu. Ah, tá. Não, só pra esclarecer. Eu só quero saber se morreu. Tava confiando, né, velho? Não tinha dom. Então tá aí o ritual de criação de carne destrinchado, né? Todas as possibilidades narrativas, né, que o narrador pode assumir para ele ali e conduzir a crônica dele. Lembrando que a gente falou extensivamente aqui nesse cast e também no cast de rituais. Não faça dos rituais apenas momentos onde o Teurge vai rolar os seus dados e algo maravilhoso vai acontecer de imediato, ou mesmo que seja um pouco depois. Trabalhe toda a ideia, né? Então vamos pegar aí todas essas etapas do ritual de criação de carne e dividi-las em crônicas. Porra, isso é fantástico. E empregue seu toque pessoal, né? Claro. Não deixa a coisa ser genérica. Se você está fazendo isso num carne de um mendigo, coloca toda a carga cultural também.
E Sim, com todas aquelas tendências tribais, né, de como que vai ser, depois que o carne foi feito, você vai precisar amarrar algumas coisas. Quem é que fica no carne? Quem é que sai do carne? Quem que formou o conselho de anciões? Quais são as posições dentro da seita de cada um? O que é regra? O que é lei dentro do carne? Porque no seu carne de... quais são as controvérsias, né, emprestadas? Sim, sim. Né? Porque eu digo o seguinte, o seu carne de garra vermelha, os desafios do seu carne provavelmente vão ser diferentes do meu carne de Wendigo, por exemplo. Eu acho que é interessante, nesse momento, ter uma participação mais ativa do Vigia da Terra, que é um papel que a gente já... Que ele é meio assim... É meio sem graça, a princípio, mas durante o ritual, também posteriormente, onde as coisas ainda estão se estabelecendo e todas as normas elas estão começando a serem feitas, talvez o Vigia da Terra tenha um papel muito interessante de ser uma espécie de diplomata, mas também de arquiteto. Sim, sim, sim. Certo? De arquiteto no sentido de ele quem vai ter a visão do que aquele local pode se tornar. Isso é legal. Bem, então foi esse o nosso papo aí sobre o ritual de criação de carne. Espero que vocês tenham gostado. Manda as suas sugestões pra gente, críticas, comentários, as suas contribuições no nosso e-mail naçãogarou@yahoo.com.br. E procure aí também o Nação Garou nas redes sociais, assina o feed, enfim, faz a porra toda aí pra você poder continuar escutando a gente. Isso ajuda muito. Pedrão, muito obrigado pela participação, brother. Muito obrigado, cara. Valeu, Nação Garou. Então tá, jóia. Eu vou ali que eu tenho que construir um carne ali, daqui a pouco eu volto. Beleza. Falou, gente. Falou, gente. Um uivo de despedido pra todo mundo. Valeu.